Wilson. Motel Natalice Souza, bom dia. Bom dia. Aqui você faz um amor com tanto prazer que se sentirá nos Alpes, isso. Carol Oliveira, um beijo pra você. Vi sua mensagem agora. Se sentirá nos Alpes suíços, é isso? Isso. E vai tomar também um chocolatinho quente, bem suicinho? Bem suíço. Delícia, não? Delícia. Francine Jaque do Fuscão! Wilson Gomes do Brasil. Tudo bem, Fran? Eu tô bem, agora eu tô na casa nova. É mesmo? Já está instalada? Instalada. E o Theo, já conseguiu instalar? Instalar tudo, bonitinho. Ah, que legal! Muito chique, bacanizada. Então amanhã, por exemplo, eu já posso ligar no fixo, é isso? Acho que sim, vamos ver. Vamos ver, então, tá certo. Ai, hoje você tá sem internet. Tô sem internet, tô sem Face, tô sem Twitter. Só esses detalhes, né? Só esses detalhes. Ai, tô sem tudo. Então tá bom. E tem história? Claro. Claro que tem, né? Porque isso aí não tá na internet, isso está na sua cabeça, na lembrança, na memória. As lembranças, isso. Só lembrança. Lembrei do Rio Negro e Solimões agora, meu. É lindo essa música. Ficaram em mim, só lembra. Muito bonita mesmo. E ainda por cima é cantora ainda, olha que Tá chique. vendo? Obrigado, valeu. Então vamos começar a história do que hoje? Conta pra mim. Vamos lá. Então, uma amiga lésbica. Então vamos lá. A história de hoje, quem realmente contou foi uma funcionária do motel. Certo, essa funcionária contou para você. Isso, que ela se tornou minha amiga. Legal. E ela era o que no motel? Camareira. Camareira, legal. Isso. Então ela entrava... E aí um dia... Não, então, é o que eu ia falar. Então ela entrava direto nos quartos, tinha bastante história, né? Isso. Só que, na verdade, a gente estava conversando. Então, um dia de pouco movimento, eu e ela estávamos conversando sobre casos engraçados que cada uma tinha visto na suíte, no motel, né? Foi quando ela começou a contar que o episódio aconteceu com ela e a namorada dela. Namorada! Isso. O negócio já começou a ficar interessante, hein? Interessante. Continue. Elas entraram no motel, que não era o nosso, onde nós trabalhávamos, né? Pegaram a chave, subiram pro quarto. E já dentro do quarto, elas trocaram alguns beijos, como ainda não tinha muita intimidade, era o começo do relacionamento, né? E a minha amiga entrou pra tomar banho primeiro, enquanto a outra namorada ficou esperando. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Elas estavam em horário de trabalho ou estavam em horário de folga? Não, elas foram curtir o motel. Tanto é que não foi nem no motel onde nós trabalhávamos. Por isso que você ficou sabendo por ela essa história, né? Isso, na verdade a gente estava num momento assim, descontraído, sem trabalho, e aí começamos a conversar sobre assuntos, casos inusitados que aconteceu com a gente lá. E aí ela foi e contou essa história. E aí ela falou, então, Fran, vou contar uma história pra você. Entendi. Certo? Então a minha amiga entrou no banho primeiro, enquanto a namorada dela ficou esperando. Tá. Quando ela saiu do banheiro, a namorada dela entrou pra tomar banho. Sem saber que a minha amiga tinha uma surpresa reservada pra ela, né? Então a minha amiga foi tomar banho primeiro, depois foi a outra, só que a minha amiga foi fazer uma surpresinha assim pra ela, né? Pra namorada. Enquanto a namorada tomava banho, ela começou a preparar o quarto com velas, Sr. Wilson. Nossa! Isso. E ela, mas velas aromáticas. Meu Deus, ela escondeu essas velas onde, hein? Numa bolsinha, né? Aí já... Só faz cada pergunta que fala sério. Tá bom, continua. Incensos, perfuminho e etc, né? Certo. Pétalas de rosas, né? Coisas bem chiques. Certo. Tudo muito rápido. Ela colocava a vela enquanto a outra tomava banho, né? Uma aqui, outra ali, né? E um incenso, né? Em um canto da vela e tal. Nesse agacha e levanta, ela sentiu algo no brioque dela. Como assim?
algo quente. Um negócio que tava meio que torrando. Isso, mas não deu muita importância. Tá. Aí ela continuou espalhando as velas pro quarto, perfumando, né, o ambiente. Certo. Quando ela parou e percebeu que tinha um volume a mais entre as nádegas e algo escorrendo pelas Nossa, pernas. me deu um arrepio agora. O negócio tava escorrendo pelas pernas. Pelas pernas. É, Intrigada, ela resolveu olhar dentro da calcinha. certo. Senhor Wilson, ela se cagou e nem percebeu. Sério? Não, peraí. Mas por quê? Mas por quê? Eu acho que ela deu dor de barriga nela e esse negócio de abaixa, levanta e vai e volta. Ela sentiu uma dor de barriga que ela nem percebeu e... Mas como é que vaza desse jeito? Que perigo isso! Totalmente transtornada, recolheu todas as velas, incenso e outras tralhas rapidamente, tirou a calcinha e colocou numa sacolinha que estava onde ela tinha colocado as velas, né? E a namorada? Hã? E a namorada? Enquanto isso, ela estava no banho. Certo. Amarrou bem e guardou na bolsa. Tá. Bateu na porta e quando a menina abriu, ela falou: por favor, preciso usar o banheiro. Tipo coisa rápida, tipo como se fosse uma conhecida só, né? Isso. E a menina falou assim: entra aqui comigo, amor. Já começou, né, a rolar aquele esquema. Isso. A minha amiga, lembrando estar cagada, respondeu: não. Nossa, E a namorada seca. insistiu: entra, meu bem, vem aqui comigo. E por mais algumas vezes a menina insistiu e para que ela entrasse, né? E a minha amiga se irritou e bateu na porta e disse: saia que eu preciso usar o banheiro. Caraca. Bem séria. Sem entender nada, a namorada dela saiu. E a minha amiga entrou no banheiro, tomou outro banho, né? E se sentiu irritada, triste, nervosa, envergonhada. Ficou toda, né? Terminando o banho, ela ficou mais aliviada, mas havia perdido todo o tesão, concorda? Certo. Saiu do banheiro imaginando: e agora, né? Ainda bem que ela não viu, que ela nem percebeu. Foi quando ela percebeu uma bolota de cocô no chão. Não, a mulher não limpou. Perto da cama e tinha uma pisada no carpete. Esperou a menina voltar pro banheiro, limpou tudo, jogou perfume e pensou: será que ela viu e não me falou nada? Será que foi ela que pisou, né? Pior, será que foi ela que fez? Ela não pensou nessa hipótese? Segundo ela, naquele dia não rolou muita coisa, né? Sério? Elas pagaram a conta e foram embora. Deixaram pra outra camareira se virar pra limpar. Isso, ficou transtornada. E somente algum tempo depois, ela descobriu que a menina realmente não tinha visto nada. E que ela realmente tinha pisado na própria bosta dela. Meu Deus do céu. Essa é a história, Sr. Wilson. E aí, ou seja, mas aí continuaram namorando? Continuaram namorando, estão até hoje. E a outra nunca soube de que... Não, depois de um tempo ela contou. Que foi ela que fez o servicinho no quarto. Só que a própria namorada não tinha percebido nada. Só, claro, a irritação, né? E a namorada estranha. Gente. Mas realmente o cocô pisado, né? O cheiro, essas coisas ela não percebeu. Acho que aquele suíte ficou interditado o resto da madrugada, né? Pelo amor de Deus. Gente, imagina o cheiro daquilo, pelo amor. Não, mas é que ela aproveitou e colocou perfume, né? Mas imagina o perfume misturado com cocô. É isso que eu ia falar, fica pior o cheiro. Fica uma coisa de... Tá ruim, tá bom. Tá ruim, tá bom. Tá ruim, tá bom. E hoje ela conta, assim, normalmente, né? Nossa. E estão até hoje juntas. Inclusive morando juntas. Meus parabéns pra namorada que aceitou... Uma cagada. E aí ela diz: essa foi a verdadeira
cagada dentro do motel. Cagada dentro do motel, perfeitamente. Cara, eu juro por Deus que me deu uns 8 arrepios enquanto você tava contando a história, de nojo, velho. Verdade, Caraca, eu imaginei também. Mas só que a história, do jeito que ela conta, é tão engraçada que eu não imaginava assim também. Não fiquei imaginando a situação, né? O fedor, né? Não, não, porque querendo ou não, automaticamente a gente começa a imaginar a cena. E ela foi uma tremenda cagada. Foi uma tremenda cagada, Sr. Wilson. E olha, e eu vou dizer, na verdade, essa história realmente é verídica, tá? Aconteceu. Mandaram a mensagem aqui pra mim, Will, me caguei de rir. Cuidado pra não pisar, tá? Ai, meu Deus do céu. Muito bem, 1h42 agora. Obrigado a você que tá jantando nesse momento e tá ouvindo o Band Coruja. Verdade. Está na hora de janta. Bom apetite pra você. Muita gente vai fazer um regiminho nessa madrugada, não sabe por quê. Vai fazer um regiminho e tomar cuidado também pro agache levanta. Tem que tomar muito cuidado. Agora, dor de barriga que a pessoa não percebe. Olha, me deu... Verdade, imagine uma dor de barriga que não percebe. Você é doida, para com isso. Muito bem. Ai, vamos lá? Vamos lá, ó. Eu quero falar pro pessoal que eu não mando beijo pro pessoal porque o tempo é pequeno, mas ao mesmo tempo a gente leva bastante tempo, né? E se eu mandar beijos, aí vai levar mais tempo ainda. Aí fica louca, aí é muita coisa, né? Aí um beijo pra todos que estão geral. ouvindo, né? Do Face, do Twitter. Sintam-se todos beijados. Isso. Pela Francine Zanck. E upados, isso mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá. De quem é esse? O primeiro motel da Mãe Coruja. Sempre. E o segundo do Fabinho Bill. Tá certo, Mãe Coruja também tá mandando bem demais, né? Então, se o pessoal quer receber beijos, é mais fácil mandar um motel pra gente, né? Isso, que a gente cita o nome. Homenageia. Isso mesmo, gostei de ver. Vamos lá. 1h44. Cuidado, Sr. Wilson, pra não forçar e dar aquela cagadinha, tá? Pois é, tô com medo agora. Bem rápido pra não ter problema. Isso. Motel Maria Bonita, bom dia. Bom dia. Aqui você ficará mais quente que nem lampião de tanto prazer. Muito bom! Francine Zanck do Fuscão, um grande beijo pra você, sua linda! Um beijo, sua linda, obrigada. Valeu você, até amanhã, viu? Até amanhã, lindo, tchau. Tchau.